presidente Jair Bolsonaro, que acabou desmentido, inclusive, pelo ministro Paulo Guedes, e o líder do governo da Câmara precisou correr hoje lá no plenário para falar, olha, não tem nada disso não, o governo não quer isso não, porque isso vai criar um problema danado. Hein? Até não tinha Uma espaço coisa é uma fiscal para coisa, isso, né? né? Outra coisa é outra coisa. Uma coisa é essa polêmica aí. A gente vê que o presidente talvez não estivesse informado sobre o que aconteceu o que acontece na Câmara, no Congresso de uma maneira geral, né? Inclusive sobre iniciativas dos seus líderes. Não posso imaginar que o Paulo Guedes, que é inimigo, é tratado como inimigo pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenha solicitado e o Rodrigo Maia tenha atendido não colocar essa medida provisória em votação. O dono da pauta é o presidente da Câmara. Ele manda tanto na pauta que, por exemplo, não colocou isso para votar, mas depois da bordoada que tomou do Bolsonaro, aí colocou imediatamente. Aliás, vão votar numa sexta-feira à noite, que é uma coisa raríssima de a gente ver, né? Mas, de qualquer maneira, a outra coisa é quanto às medidas provisórias que são, e não só medidas provisórias, inúmeros projetos dos próprios parlamentares que são engavetados pelo Rodrigo Maia. Estou cansado de falar sobre isso aqui. O Rodrigo Maia engavetou 50%, isso não é bolsomínio, não é, como é que é, esses militantes bolsonaristas nas redes sociais, isso é fato concreto. O Rodrigo Maia engavetou e deixou caducar, nem sequer criou comissão para examinar 50%, metade das medidas provisórias assinadas pelo presidente da República. Isso nunca aconteceu antes, não é? E sem contar inúmeros projetos que não eram de alguma maneira não eram do interesse do Rodrigo Maia e ele simplesmente não botou em votação. O dono da pauta é ele, não é o Palácio do Planalto que determina o que deve ou o que não deve ser votado. Quando o presidente da República assina uma medida provisória e ela entra em vigor imediatamente e envia essa medida provisória para o Congresso Nacional, a posição dele está manifestada na assinatura da medida provisória, né? A defesa que ele faz da providência está lá na assinatura dele. E cabe ao Congresso botar para votar, rejeitar ou aprovar, mas votar. Não pode deixar de votar como tem acontecido. Difícil acreditar, Cláudio Humberto, que o presidente Jair Bolsonaro não estivesse informado sobre um acordo que foi fechado pelo próprio governo. Um acordo que foi levado pelo líder Ricardo Barros, pelo ministro General Ramos, que foi tocado ainda com a anuência do ministro Paulo Guedes, porque não há espaço fiscal e já não havia. Então, a única coisa que o governo não queria era que essa pauta fosse a votação no Congresso Nacional. E aí, o presidente Jair Bolsonaro, às vezes, usa a live como se ele estivesse conversando somente com os apoiadores dele. Pelo menos é a sensação que passa. Os apoiadores dele acreditam que não ter um 13º para o Bolsa Família foi uma decisão do Congresso Nacional. E ontem o presidente estava especialmente irritado na live, né? Pelo menos o que explicou o ministro Paulo Guedes, não dá para fazer em 2 anos seguidos, não há espaço fiscal para fazer isso, não seria nem possível. Então, tinha um acordo para não votar isso no Congresso e aí o dia foi de tentar remediar uma confusão criada pelo presidente Jair Bolsonaro na live. E a gente sabe que é uma cutucada aqui e outra que vem de colar. Tudo tem a ver com a disputa pela presidência da Câmara, com a disputa pela presidência e pelo comando da pauta do Congresso Nacional. Eles estão se alfinetando ali para marcar território e para já chamar ou empurrar os partidos de acordo com as candidaturas que estão se configurando no Congresso Nacional. Esse é o pano de fundo dessa história toda. É confusão, confetes. Vão jogando confete ali, quem chamar mais atenção e quem receber mais apoio. É um jogo difícil de ser jogado, claro, mas ali o presidente Jair Bolsonaro criou uma confusão para que a equipe dele tivesse que correr atrás e resolver ao longo do dia de hoje, contando contagem regressiva para o fim dos trabalhos do Congresso Nacional. Eles têm muita coisa para fazer. Hoje aprovaram aquela medida provisória da COVAX, que oficializa a entrada do Brasil naquele consórcio para a gente garantir acesso a vacinas e ampliaram, inclusive, as medidas que estão previstas lá na medida provisória, o que é uma boa notícia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso com calma, mas é dia de confusão hoje no Congresso, né? Então a expectativa é que essa MP1000, né, que poderia ser levada à votação, não deve ser analisada na sessão virtual programada ainda para esta sexta-feira. Pelo menos esse assunto conseguiu ser apaziguado até
Este momento, 5 horas e 11 minutos da tarde. Por enquanto, né? A gente tem até às 6 da tarde para falar sobre isso. A gente nunca sabe. Você vê o atraso que isso representa para o país. Né? O ter um presidente da Câmara que é inimigo do presidente da República. E aí os caras simplesmente não se entendem e com isso o que é do interesse do Brasil, projetos importantíssimos, reformas fundamentais. Cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma tributária? Estão tudo lá na gaveta do Rodrigo Maia. Por que ele não bota para votar? Né? Porque ele é inimigo do governo, ele não quer... Ainda que essas reformas sejam boas para o país, ele não põe em votação, porque aí ali o governo vai, digamos assim, faturar, entre aspas, politicamente as reformas, poderá dizer que fez as reformas, etc. e tal, e ele simplesmente não quer isso. E aí, em razão dos interesses pessoais, políticos dele, ele simplesmente engaveta os projetos, né? Eu fico impressionado com isso, porque o Rodrigo Maia é muito, muito conhecido por frequentar... eventos de empresários, sobretudo em São Paulo, né, onde está a grana, e ele chega lá nesses eventos e fica falando coisas que representam música aos ouvidos dos empresários, né? Falando sobre as suas convicções com relação ao mercado, com relação à modernidade e a diminuição do peso do Estado, aquelas coisas todas, só que na prática, nada disso, né? Ele tem acordos claros com a esquerda de não botar em votação nada que represente diminuição do Estado, nada que represente, portanto, incluindo privatizações. Há projetos importantíssimos que poderiam tirar um peso importante, por exemplo, do custo da folha de pagamento de carreiras que se apropriaram do Estado brasileiro, né, sem voto, como diz o professor Delfim Neto, na sua imensa sabedoria, né, se apropriaram do Estado, criaram uma montanha de penduricalhos para arrancar dinheiro do Estado. É uma coisa quase de formação de quadrilha, uma coisa impressionante, né? Com algumas entidades sindicais ficam lá o tempo todo, né? Pescando coisas para tirar do Estado brasileiro, né? E favorecer as suas categorias. A gente tem projetos, como já entrevistamos aqui o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que é o projeto mais bem feito no sentido de excluir qualquer possibilidade de penduricalhos no setor público, né? Está na gaveta do Rodrigo Maia há quase 2 anos. O projeto que acaba com o foro privilegiado, aprovado por unanimidade no Senado Federal, o projeto de autoria do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, está há 2 anos ou mais na gaveta do Rodrigo Maia. Ele não quer o fim do foro privilegiado, que é uma excrescência, uma invenção da época do Fernando Henrique Cardoso, que continua em vigor. Então, assim, é preciso que a gente tenha líderes, né, seja na presidência da República, mas sobretudo no parlamento também, né, porque deles depende grande parte das transformações, se não a maior parte das mudanças, gente que esteja comprometida com a sociedade, não com seus interesses particulares, com os temores que tenha com relação a processos de corrupção que ainda estão aí pairando sobre eles, né? E aí por isso não quer acabar com o foro privilegiado. São políticos que estão mais interessados, né, em defender as suas próprias conveniências do que os interesses do Brasil, infelizmente.